Uma questão da FUVEST, né? O cilindro da figura 1 é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito e está preenchido por uma certa quantidade de gás que pode ser considerado como ideal. A temperatura de 30 graus, a altura H na qual o êmbolo se encontra em equilíbrio vale 20 centímetros. Se mantidas as demais características do sistema, a temperatura passa a ser 60 graus Celsius. O valor de H variará de aproximadamente tantos por cento. Tá? Então vamos tentar entender essa questão aí. Ó, esse cilindro aí, certo? O gás ocupa o volume, né, correspondente a esse cilindro. Tá bem? E aí, nessa condição, né, a 30 graus Celsius, essa altura aqui, ó, H vale 20 centímetros, tá bem? Então vamos aos dados do problema, né? Ó, a gente pode considerar o gás como sendo ideal, tá bem? Beleza. A temperatura inicial, que eu vou chamar de T0, vale 30 graus Celsius, tá? E a temperatura final, que eu vou chamar de T, vale 60 graus Celsius. E o H, que é a altura, que eu vou chamar de altura inicial desse cilindro, vale 20 centímetros. Beleza? Então, são os dados do problema, né? Então, ó, vamos lá. Temperatura de 30 graus Celsius inicial, temperatura final 60 graus Celsius, altura 20 graus, desculpa, a altura do cilindro 20 centímetros, né? E o gás pode ser considerado como ideal. Beleza? Agora, uma informação importante é essa aqui, ó. Se mantidas as demais características do sistema, certo? Pede de quanto o valor de H vai variar, tá? Então vamos pensar o seguinte, ele diz aqui, ó, né, que é outra informação importante, que o êmbolo se encontra em equilíbrio, tá? Então se a gente olha, né, esse cilindro aqui, ó, beleza? Para ele estar em equilíbrio, né, obviamente, ó, nós temos a força, né, devido à pressão atmosférica para baixo, certo? O próprio êmbolo, né? Vou tentar desenhar ele de roxo aqui, ó. Tem um certo peso, né? Então esse êmbolo também exerce uma força para baixo, beleza? Só se ele está em equilíbrio, né? Como diz o problema, significa dizer que o gás, né, exerce uma força de baixo para cima, e essa força que o gás exerce sobre essa parede aí tem que ser igual à soma da força devido à pressão atmosférica e ao peso do êmbolo, tá? Então, se a gente chama esse vetorzinho de azul aqui de força da atmosfera, que eu vou chamar de FA, isso aqui de roxo, a força do êmbolo, que eu vou chamar de FE, e se eu chamo isso aqui a força, né, de vermelho, a força do gás, beleza? O que a gente tem aqui no equilíbrio? No equilíbrio, certo? Nós teremos que a força que o gás exerce tem que ser igual à força devido à pressão atmosférica mais a força, certo, que o êmbolo exerce. Beleza? Só que vamos imaginar o seguinte, se a gente aquece, né, e o êmbolo pode se mover, o que vai acontecer? A pressão a que o gás está submetido, ela vai ser constante. Por quê? Se o êmbolo varia para cima, tá? Essa condição aqui vai ser satisfeita novamente. Por quê? A pressão atmosférica é a mesma. E a força que o êmbolo exerce sobre o gás também vai ser o mesmo, né? Porque o êmbolo não foi trocado. Então, quando ele diz aqui, né, se mantidas as demais características do sistema, tá? O que isso significa para a gente? Que nessa transformação, né, que é uma transformação gasosa, nós podemos considerar que o número de mols... Então, ó, nesse problema, podemos considerar que o número de mols e a pressão são constantes. Beleza? Então tá, né? Então o que a gente vai ter? Se o número de mols e a pressão é constante, né? Obviamente, se eu aumento a temperatura, certo? O volume vai ter que variar, certo? E aí nós vamos ver, né, que para a pressão permanecer constante, se aumenta a temperatura,
o volume também tem que aumentar. Beleza? Então, ó, vamos lá. A gente sabe, né, que a lei geral das transformações gasosas a gente tem que a pressão inicial, escrevi de todo, que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, certo? Lembrando que, né, a temperatura aqui sempre deve ser utilizada em Kelvin. Tudo bem? Como essa transformação ocorre, né, a pressão constante, o que a gente pode fazer? Eu posso cancelar, né, essa pressão aqui com essa pressão aqui. Então, o que nós vamos obter? Que o volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Tá bem? Então, é o que a gente tem, né, para esse problema, certo? Então, essa relação aqui, ó, ela vale para um processo, para processos isobáricos, não é isso? Onde a pressão é constante. Tá joia? Bom, então o que a gente tem que fazer? Ele quer o quanto que H varia, beleza? Só que a gente tem que o cilindro, né? Então vamos aqui, ó, o cilindro, certo? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Bom, o volume de um cilindro eu vou chamar de V, certo? Ele é dado. Então, vamos tentar desenhar um cilindro aqui. Então, se a gente tem, né, um cilindro aqui, ó, certo? Mais ou menos, né? O volume do cilindro de área A e altura H, certo? O volume dele vai ser dado pela área da base, isso aqui que está achorado em vermelho, vezes a altura. Então, o volume V de um cilindro é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? O volume inicial, o V0, vai ser a própria área vezes o H0. Beleza? E o volume final será V igual a A vezes H. Beleza? Então, esse aqui seria o volume inicial. E esse aqui o volume final. Certo? Ora, o que vai variar, né, de uma situação para outra é o H. Certo? A área A permanece constante, né, que é a base do cilindro. Então, se a gente volta para a equação aqui, então, ó, então, retornando, nós encontramos que, ó, o volume inicial dividido pela temperatura inicial, eu vou copiar aqui em cima. Então, ó, então, se a gente retorna aqui, ó, então tá aqui, beleza? Então, a gente tem isso aí, né, pra gente trabalhar. Então, vamos lá. O volume inicial, né, a gente viu, vai ser A vezes o H0, dividido pela temperatura inicial. Ó, quanto que vale a temperatura inicial? A temperatura inicial, certo? Ela foi dada em Celsius, certo? Que a temperatura inicial é 30 graus Celsius. Como é que a gente calcula a temperatura final a temperatura inicial em Kelvin, certo? A temperatura inicial em Kelvin vai ser 30, né? Mais 273, que dá aproximadamente, que dá 303 Kelvin, certo? E a temperatura final que a gente tem aqui é 60 Celsius, a gente soma com 273, a gente vai encontrar 333 Kelvin, beleza? Então, se a gente retorna aqui, ó, então esse aqui é o volume inicial dividido pela temperatura inicial, que dá 303, igual ao volume final, que é o A vezes o H1, certo? Dividido por 333. Então, se a gente olha aqui, ó,
o A pode cancelar com A, certo? Então, o H aqui, ó, né, se a gente isola, que é o que a gente quer determinar, né? Então, deixa eu colocar ele aqui de cor diferente. A gente quer determinar o valor de H, né? Certo? Então, se a gente isola o H aqui, ó, certo? Nós vamos encontrar exatamente, ó, 333 vezes H0 dividido por 303. Beleza? Então, vai ficar, ó, 333 vezes 20, né? Que é o H0 dividido por 303, certo? Isso aqui a gente encontra aproximadamente 22 centímetros. Tá joia? Então, de quanto que o H variou? Tá? Então, nós encontramos aqui o valor final de H. Certo? Bom, agora de quanto que o H variou? Certo? Se ele era 20 inicialmente e agora ele vale 22, então a altura variou aproximadamente 2 centímetros. Certo? Então a gente tem que determinar esse valor, né, que variou, esse valor que variou 2 centímetros, certo? Em cima do valor inicial que vale 20, né? Quantos por cento que isso vale? Bom, se o valor inicial do H era 20 e ele variou 2, 2 corresponde exatamente a 10%, né? Então, se a gente olha aqui, ó, a alternativa correta vai ser a letra C.